Bom, nós vamos voltar ao nosso produtor rural. Lembro que na última aula eu comecei a falar e agora eu vou falar bem direitinho, tá? Nós vamos fazer aqui um comparativo entre o segurado especial, tá? Que tem suas características definidas em lei, e o produtor rural, que é enquadrado como contribuinte individual. Então, me acompanha aqui. Aqui nós temos aquele slide, né, que eu parei na última aula. Então, é CI a pessoa física proprietária ou não que explora atividade agropecuária a qualquer título em caráter permanente ou temporário em área superior a 4 módulos fiscais. Ou se a área inferior ou igual ou inferior a 4 módulos, ou atividade pesqueira ou extrativista com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, tá? Então, eu vou aqui abrir uma telinha em branco para a gente conversar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um produtor rural, pessoa física. E eu quero saber se ele vai ser um segurado enquadrado na categoria de CI ou na categoria de especial. Então, eu descubro o seguinte. Primeira avaliação que eu faço aqui é assim. Qual é a área da terra? A área da terra é maior que 4 módulos fiscais? O que é um módulo fiscal? Tá? É uma medida em hectares que depende, tá, da produção em cada local. Então, na verdade, eu tenho medidas diversas, porque o módulo fiscal na cidade de Fortaleza é diferente do módulo fiscal da cidade de Juazeiro, que é diferente do módulo fiscal da cidade de Icó, enfim. Por quê? Porque a depender da exploração da terra, a medida do módulo fiscal vai ser uma quantidade de hectares diferente. Então, assim, eu vejo qual é o módulo fiscal daquela cidade. Se aquele indivíduo tem uma área de terra que supera 4 módulos fiscais para aquele município, o que vai acontecer? Eu não tenho mais nenhuma investigação a fazer. Eu descobri que a área supera 4 módulos fiscais, ele é um CI. Sem mais perguntas. A área de terra maior que 4 módulos fiscais, CI. Ponto final. Agora, se eu tenho uma área de terra, isso no caso da produção rural, ok? Uma área de terra menor ou igual a 4 módulos fiscais, aí eu tenho que conversar mais, tá? Que é aquela explicação que eu estava tentando dar no final da aula passada, e o tempo era muito curto, a gente tinha que retomar daqui. Então, a área de terra é menor ou igual a 4 módulos fiscais, ok? O que eu faço? Vou ter que fazer uma pergunta. Qual é a pergunta ou as perguntas? Vamos para a primeira pergunta. Pergunta número 1, tá? Esse produtor tem empregados? É a primeira pergunta. Tem empregados? Porque se ele tiver empregados, eu tenho que descobrir o seguinte, tá? A área de terra é menor que 4 módulos fiscais, então, quando a área é nessa condição, eu posso ter algum produtor aí como segurado especial. Então, eu tenho que fazer as perguntas, né, para descobrir se realmente é um individual ou é um especial. Tem empregados? A pergunta é, são empregados permanentes? De janeiro a dezembro, esse produtor tem empregados permanentes? Aí a minha resposta também eu já achei, esse aí. Porque se eu tenho um produtor rural, pessoa física, trabalhando numa área de terra menor ou igual a 4 módulos fiscais, tá? E esse indivíduo tem empregados permanentes, ele vai ser um CI, não tem jeito. Mas se ele tem empregados sazonalmente, vamos chamar aqui, né? Na época da safra ou durante, né, uma parte do ano, eu vou ter que investigar o seguinte. Durante quanto tempo ele mantém esses empregados? Porque se ele pagar no ano mais de 120 diárias para empregado, ele vai ser um CI. Se ele pagar menos de, ou até, né, menor ou igual, vamos botar aqui,
botar aqui. Seria assim, se ele paga, né? Menos que 120 diárias, ou, desculpa, é o contrário, mais de 120, borracha, aqui. Se ele mantém aqueles trabalhadores, tá? E ele paga mais de 120 diárias para empregados durante o ano, tá? Ele vai ser um CI. Agora, se ele estiver pagando menos, tá? De 120 diárias. Tirar esse de que atrapalha aqui. Então, ele paga menos, menor ou igual a 120 diárias. Ele vai ser um segurado especial. Então, vejam só. Quando a área de terra é menor que 4 módulos fiscais, é possível encontrar ali um produtor rural enquadrado como especial, tá? Então, eu tenho que fazer a investigação. A primeira pergunta é, a área é menor que 4 módulos fiscais, tem empregados ou não? Se não tiver empregado e tiver só o produtor e a família trabalhando em área, né, menor que 4 módulos fiscais, o que vai acontecer? É segurado especial. Mas se eu tenho o produtor numa área menor que 4 módulos fiscais e esse produtor tem empregados, eu tenho que investigar. Se são permanentes, ele é um contribuinte individual. Agora, se ele tem empregados usados de forma sazonal, tá? Durante a safra, por pequeno prazo, eu tenho que investigar o seguinte: se ele mantém esses empregados pagando a trabalhadores mais de 120 diárias dentro do ano, ele é um CI. Agora, se ele mantém trabalhadores e não chega a ultrapassar 120 diárias pagas a empregados durante o ano, ele vai ser um segurado especial. E essas 120 diárias, a gente entende assim, ele pode ter um empregado por 120 dias, 2 empregados por 60 dias, ou ele poderia ter, tá? No caso, ele poderia ter o empregado trabalhando meia jornada e manter, por exemplo, um empregado durante meia jornada por 240 dias. Porque essa pessoa, no total, teria trabalhado no máximo aí 120 diárias, ok? Tá? Agora, quais seriam as outras perguntas? Vamos colocar aqui outro slidezinho em branco, tá? Seria o seguinte, vamos lá. A interrogação seguinte é, eu sei que a área de terra é menor ou igual a 4 módulos fiscais. Mas eu vou descobrir, tá? Se esse indivíduo, ele tem parceiros na terra dele. Porque se ele tiver parceiros trabalhando dentro da terra dele, ele é um produtor rural que tem uma área de terra menor ou igual a 4 módulos fiscais. E ele não usa toda a terra e ele resolve disponibilizar parte da terra para uso de parceiros ou meeiros, tá? Então, parceiros ou meeiros, certo? Aí eu tenho que fazer a seguinte pergunta. A parceria envolve até 50% da área dos 4 módulos fiscais? Se a resposta for sim, ele cedeu para parceiros utilizarem a terra, né, no máximo a metade, até 50%, eu posso ter esse indivíduo como segurado especial. Então, aqui eu tenho que somar. Ele tem uma terra com a área definida de menos, né, na verdade, menor ou igual a 4 módulos fiscais. Ele não tem empregados permanentes. Ele faz parceria utilizando no máximo 50% da área. Então, né, trata-se aí de um segurado especial. Mas se eu verifico que o produtor, tá, ele disponibilizou a terra para uso de parceiros e meeiros e a parceria é feita utilizando mais do que 50% da área, ele vai ser um contribuinte individual. Ok?
Então, aí é a outra pergunta respondida. Tá? A terra está no limite dos 4 módulos? Beleza. Mas parte da terra está sendo cedida para outorga de parceria. O que acontece? Eu vou ter que perguntar quanto da terra está sendo cedido para parceria, porque se passar de 50%, esse produtor vai ser um CI. Outro dado importante, tá? Vamos dizer que tenha parceiro ou meeiro e esteja, né, obedecido o limite de até 50% da área. A gente não viu que se a parceria é feita com, no máximo, 50% da área, tá? O indivíduo pode ser um segurado especial e não um contribuinte individual. Mas eu tenho que fazer uma outra pergunta aqui. Sabe qual é? É o seguinte. Pode acontecer, tá? Do parceiro ou do meeiro, né? Do parceiro outorgado, contratar empregados. Parceiro, vou botar aqui a outra, para fazer a outra vertente aqui. O parceiro outorgado, ele contrata empregados. Por que eu repito? Porque eu tenho que investigar. O parceiro outorgado, ele tem empregados não permanentes? O quadro é 1. Se o parceiro outorgado, que está usando a terra, né, parte da terra daquele produtor, tem empregados permanentes ou por mais de 120 dias, né, paga mais que 120 diárias, o que vai acontecer? Se o parceiro outorgado tiver empregados não permanentes, eu vou colocar aqui em vermelho, tá? Seguinte, neste caso aqui, o outorgado é segurado especial e este daqui também será segurado especial. Por quê? Porque outorgante e outorgado, tendo em vista limite da área, limite da parceria, existência de empregados, mas não permanentes, tem todas as condições que permitem que eles se mantenham na condição de segurados especiais. Agora, se o parceiro outorgado tiver empregados permanentes, sabe o que vai acontecer com ele? Como ele tem empregados permanentes, ele vai ser CI. E ele acaba determinando para o outorgante, que lhe outorgou a exploração da terra, que agora está sendo feita com a ajuda de empregados, ele é um CI. Tá? Então, assim, a depender do que aconteça com o parceiro outorgado, esse daqui, tá? Eu vou poder ter mudanças no enquadramento do primeiro produtor, que é aquele de quem a gente está, né, fazendo o diagnóstico aqui. Então, o produtor cedeu parte da terra para um outorgado. E esse outorgado, minha gente, contratou empregados permanentes. O que acontece com ele? O outorgado vira CI e ele vai determinar também uma mudança no enquadramento do seu, tá, parceiro outorgante aí para CI também. De acordo? Então, nós vamos, por enquanto, ficar até aqui. Na próxima aula, voltaremos ainda falando de contribuinte individual, ok?